Então, gente, boa noite. Eu sou a Alana Montenegro, estudante de medicina da Nassau, do primeiro semestre, né? NB. E eu vou falar hoje um pouquinho sobre a síndrome de Hunter. Então, eu vou começar aqui explanando um pouco sobre o caso clínico, que veio um paciente do sexo masculino, aproximadamente 2 anos, e ele chegou ao ambulatório hospitalar acompanhado de sua mãe, a qual veio apresentando queixas sobre o filho de que ele tinha resfriados constantes, como também rigidez nas articulações e diminuição na audição, né? A partir do exame físico, através da otoscopia, foi-se possível ver que o ouvido interno dele, a membrana timpânica, não tinha um reflexo luminoso, como também quando colocada a criança para deambular, tinha grande dificuldade, e dependendo de certos movimentos, a amplitude da movimentação ficava comprometida. Como também, aqui, através do exame físico, a partir de apenas de uma inspeção, eu pude vislumbrar que o paciente tinha um volume abdominal aumentado, assim como a cabeça também, fora algumas expressões meio grosseiras em sua face. E após a junção da anamnese com o estudo dos sinais, foi feita assim uma solicitação de exames laboratoriais para verificar a atividade enzimática 1,2-S, que é o hidrorato 2-sulfatase, que é encontrado principalmente nos fibroblastos ou também nos leucócitos do tecido conjuntivo. Chegou-se a essa solicitação de exame laboratorial quando foi perquirido a mãe se tinha algum caso na família de doenças genéticas recessivas ligadas ao cromossomo X, e ela disse que sim. Ao final da consulta, chegou-se ao diagnóstico da síndrome de Hunter. Então, o que é a síndrome de Hunter, ou a mucopolissacaridose tipo 2? É um distúrbio genético recessivo ligado ao cromossomo X, que afeta principalmente pessoas do sexo masculino. Em volta, acomete 1 a cada 155 mil pessoas. É uma síndrome rara, mas ainda assim tem grande predominância na população. É uma doença que vai. O que é que ela faz? Essa doença ela interfere na capacidade do indivíduo de quebrar mucopolissacarídeos, como também de reciclar. Né? Mucopolissacarídeos também podem ser chamados de GAGs, que são diversas glicoproteínas que são encontradas no tecido conjuntivo, que vão formar exatamente a substância amorfa do tecido conjuntivo. Essa substância amorfa não só vai dar a sustentação dos tecidos, como elas também vão participar da formação de órgãos e de tecidos ósseos e cartilaginosos. Logo, a partir do momento que o indivíduo é acometido com essa doença e ele não consegue quebrar, né, ele não tem a enzima que vai exatamente fazer a catálise dessas glicoproteínas, vai começar a se ter um acúmulo em diversas cavidades do corpo e assim não vai inibir, mas vai dificultar o desenvolvimento normal e a funcionalidade dos órgãos no devido acometido. Então, como aqui está no slide, é visto que a síndrome de Hunter é uma doença que vamos ter a ausência total ou parcial da enzima hidronato 2-sulfatase. Então, vamos falar um pouco sobre as mucopolissacaridoses, né, que é um conjunto de doenças. Existem várias síndromes e cada uma vai ter um tipo diferente. Tem dois, tem três, mas a gente está aqui enfatizando a número 2. Então, mas o que são as mucopolissacaridoses? São desordens metabólicas hereditárias e progressivas, né? Por que progressivas? Porque a partir do momento que o tempo vai se passando e essas mucopolissacaridoses vão se acumulando nos tecidos, elas vão os sintomas vão aparecendo cada vez mais no indivíduo e graves doenças, né, debilidades vão começar a surgir no paciente devido a esse acúmulo, como eu acabei de falar. Então, é causada por erros natos no metabolismo, que levam à deficiência da função enzimática. O organismo necessita de enzimas para realizar suas funções bioquímicas, né, ou seja, para transformar substratos em produtos funcionais para o corpo, né. E no que concerne a síndrome de Hunter, como já falado, nós vamos ter ausência parcial ou total do hidronato 2-sulfatase. A ausência de certas enzimas
quando se trata de uma herança genética, ou seja, vamos ter ali no código genético o códon, que seria os códons, né, responsáveis para a síntese proteica, para ter a formação das enzimas, vai ter ali algum déficit no código genético, e a partir daí, as pessoas acometidas com essa doença não vão conseguir produzir essa enzima, ou vão produzir de forma deficitária. E, mais uma vez, isso é uma doença genética recessiva ligada ao cromossomo X, ou seja, a mãe, como o pai também, mas a maioria das vezes a mãe é que passa para os seus filhos. E falando um pouco sobre a bioquímica dessa doença, nós temos que o organismo depende, como eu já havia falado, de uma série de reações químicas para manter suas funções vitais. A bioquímica aqui na síndrome de Hunter, ela vai estar relacionada a um problema em uma parte do tecido conjuntivo, ou seja, onde é que é essa parte? Na parte da substância fundamental, a parte da substância amorfa, onde vão estar exatamente todos esses glicoproteínas que vão estar dando a sustentação e a formação de vários tecidos dentro do corpo. Então, nós vamos ter um problema aí na síntese desses mucopolissacarídeos. Na verdade, nós vamos ter aí uma deficiência na síntese deles, uma vez que nós não vamos ter a enzima que é responsável por essa síntese, né? E aí temos aqui no embaixo, assim, que na vigente síndrome tem-se o problema na síntese, né, de dois mucopolissacarídeos, que é o dermatansulfato e o heparansulfato. E esses dois, eles estão responsáveis pelo quê? Pela constituição, né, por toda a estruturação da pele, de cartilagens, de válvulas e paredes cardíacas. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, os pacientes, né, que são acometidos por essa síndrome, eles têm problemas cardiovasculares, como também tem rigidez na movimentação, até também problemas respiratórios, devido a esse acúmulo, né, de mucopolissacarídeos no organismo. E a sintomatologia, nós vemos que alguns portadores da doença podem apresentar a cabeça e o abdômen com volumes aumentados, né? Isso aí também abarca fígado e baço com volume aumentado, mais uma vez devido a esse acúmulo desses mucopolissacarídeos dentro do corpo humano, que eram para ser quebrados e reciclados, e não está sendo. Como também pode ocorrer o espessamento das válvulas cardíacas e das paredes cardíacas também. E é válido ressaltar que o acúmulo de GAGs, né, que são essas glicoproteínas no cérebro, pode levar a atrasos cognitivos nos pacientes. E como é que pode ser o diagnóstico e o tratamento? Né? O diagnóstico ainda é pouco explorado no campo da ciência. Quais os tratamentos eficazes para diminuir todos esses sintomas, né? Todos esses graves sintomas que vão piorando ao transcorrer dos anos por conta do acúmulo dessas glicoproteínas no corpo. Então, ainda foram feitas pesquisas e tentativas, só que com pouco sucesso, né? Tanto para forçar o organismo a produzir essas enzimas como injetando, mas né, há uma terapia que é de reposição enzimática, né, já que o corpo não consegue produzir essa enzima I2S, um dos tratamentos é você fazer essa reposição enzimática para tentar para poder compensar essa falta no corpo humano e assim conseguir quebrar e reciclar os GAGs. Né? Então, aqui, como está dizendo no slide, há a terapia de reposição enzimática TRE, a qual envolve a reposição da enzima deficiente por infusões intravenosas, apresentando melhoras no quadro clínico. E como é que a gente pode fazer esse diagnóstico? Porque esse é o tratamento, mas e o diagnóstico? Então, o diagnóstico da síndrome pode ser feito através de testes laboratoriais para medir a atividade enzimática do hidronato 2-sulfatase, como também pode ser feita uma triagem, né, a partir de concentrações de enzimas na urina, ou medindo essa enzima nos leucócitos e nos fibroblastos por biópsia da pele, né, pegando um pouco aí do tecido conjuntivo, que é mais profundo. Como também é possível um diagnóstico no pré-natal, a partir do momento que pode-se fazer um mapeamento, né, de todo o genoma da mãe e dos pais, e já ver se ali já pode ter um histórico, né, de doença genética, ou pode estar ali uma grande porcentagem de passar essa doença para os seus filhos, então a partir daí já podemos fazer um diagnóstico pré-natal, não só para fazer a medição do I2S, mas como também para fazer o mapeamento genético dos pais e ver se há possibilidade de ser passado para o filho essa doença recessiva ligada ao cromossomo X. E é isso, gente. Obrigada.
Eu vou parar a gravação.